Olá, pessoal! Na aula desta semana, nós iremos estudar sobre a fisiologia das plantas, né? Então, dentro do nosso tema desta aula, nós iremos estudar a nutrição das plantas, né? Como elas se nutrem, os fatores que afetam a fotossíntese dela, os hormônios que fazem parte das plantas, os hormônios vegetais, o desenvolvimento delas, como elas se definem, diferenciam para realizar seu crescimento e como elas se adaptam aos diferentes ambientes que existem no nosso planeta. Iremos detalhar cada assunto deste dentro da nossa aula. Pessoal, podemos começar essa aula com essas duas perguntas aí que podem servir de reflexão, né? A primeira pergunta é: qual a relação entre as plantas e o solo? Vocês podem fazer uma reflexão só em cima desta pergunta, né? E a outra pergunta, se há dependência ou influência entre um e outro. Aí, de acordo com o que vocês já observam na natureza, né? O que um depende do outro, se um depende do outro, ou tem alguma influência, o que vocês poderiam dizer? Seria interessante uma aula presencial para responder essas perguntas, né? Mas o solo e as plantas são interdependentes, né? O solo fornece nutrientes e água para a planta, né? E a planta é responsável por manter a estrutura e o retorno de nutrientes para o solo. Só que com o desenvolvimento da população, com o aumento da população, né, foi-se tendo a necessidade de uma maior produção de alimentos. E isso faz com que o homem criasse outras tecnologias para aumentar essa produção de alimentos. Entre elas o uso de máquinas modernas e o uso dos fertilizantes, né, que são usados para servir de nutriente às plantas. Com esta produção, com esta forma de produção, muitas vezes torna o meio ambiente, o solo e planta em desequilíbrio. Por isso eu coloquei esse slide com essas duas perguntas, né? Qual a relação entre as plantas e se há dependência ou influência entre um e outro. Mas vocês podem fazer uma reflexão que sim, que há relação, que há dependência ou influência entre um e outro. Então, pessoal, como as plantas obtêm água e sais minerais para o seu desenvolvimento, né? Para que elas se desenvolvam e cheguem ao período de produção. Então, a nutrição das plantas é do tipo autotrófica, ou seja, né, elas são capazes de produzir seu próprio alimento. Para ela produzir o seu próprio alimento, elas utilizam basicamente a água e gás carbônico. E os sais minerais como nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio, ferro, cloro, manganês, boro, zinco, cobre, níquel e molibdênio. Esses são os elementos essenciais para o desenvolvimento delas, né? Alguns deles aqui, como o nitrogênio, o fósforo e o potássio, são os que mais se utilizam em maior quantidade. Interessante que se a gente tivesse uma aula presencial, para a gente demonstrar para você quais são e como são esses sais minerais, esses nutrientes que as plantas tanto necessitam para o seu desenvolvimento. Então, se elas não tivessem disponível esses nutrientes, elas vão se tornar uma planta raquítica com um desenvolvimento atrofiado, né? Estes sais minerais compõem todas as moléculas que formam o seu organismo, além de atuarem no funcionamento das células. Por isso, são elementos essenciais para o seu desenvolvimento, tá certo? Então, pessoal, como ocorre o processo de nutrição nas plantas, né? Em geral, a água e os sais minerais são retirados do solo pelas raízes das plantas, né, e transportados para toda a planta pelo xilema, que é um tecido condutor com células especializadas, como vocês estão vendo aí na figura, não é isso? Isso também foi falado na nossa aula anterior. Por exemplo, o nitrogênio, que é um dos elementos essenciais, por exemplo,
mesmo sendo abundante no ar, não pode ser absorvido sob a forma de composto nitrogenado, né? Porque ele precisa ser, ele só é conseguido absorver pela planta quando ele está em forma de amônia ou nitrato, né? Os compostos nitrogenados podem vir de matéria orgânica decomposta por bactérias saprófitas ou da transformação do nitrogênio do ar por bactérias que vivem no solo, conhecida como as bactérias fixadoras de nitrogênio. A gente falou um pouco delas na nossa aula anterior. Então, pessoal, vamos tentar explicar para vocês aqui como é que ocorre a condução da seiva mineral, não é isso? Então, a água e os sais minerais são absorvidos pelas raízes das plantas que formam essa seiva mineral, né? É como vimos no slide anterior. Ela é transportada para toda a parte do organismo, né, da planta, pelo xilema. Então, os processos responsáveis por este transporte, que ocorre mesmo em árvore com mais de 100 metros de altura, envolve a combinação de 3 propriedades da água, que se chama tensão, adesão e coesão. Então, a transpiração, que é feita pelas folhas, né, das árvores, que é a perda de água na forma de vapor nas folhas, causa uma pressão negativa, que é a tensão da água. Além disso, a tendência de moléculas de água de permanecerem unidas pelas ligações de hidrogênio, que é a coesão, a união, né? E sua adesão às paredes dos vasos do xilema permitem a formação de uma coluna contínua que transmite a tensão das folhas até a raiz, aumentando sua capacidade de absorver esse líquido do solo. É assim como ocorre a condução da seiva mineral na planta. Bom, pessoal, aqui nesse slide nós observamos aqui esta árvore, não é isso? Então, na parte superior dela, aqui as folhas, é onde ocorre o processo de transpiração, né? É onde o xilema faz o seu papel de liberação de vapor de água, da água em vapor. Já no caule, na parte do caule da árvore, é a parte de coesão e adesão no xilema, né? No caule, ocorre as células do xilema, a parede do xilema é a ligação de hidrogênio, é onde os hidrogênios se ligam, se unem, né, para formar as moléculas de água dentro do caule da planta. Já na raiz ocorre a água é absorvida do solo pelas raízes. É como a água absorve, é como as raízes absorvem a água do solo. Pelos poros, né, da planta. Bom, pessoal, neste slide, né, vamos tentar explicar para vocês como ocorre o caule e a condução da seiva, né? A seiva bruta, que é o xilema ou o lenho, né? Já porque aqui na parte superior da planta tem as folhas, né? As folhas é responsável pelo processo de transpiração, onde o xilema libera a água em forma de vapor. No caule ocorre o processo de coesão e adesão no xilema, né? É onde ocorrem as ligações de hidrogênio que a planta precisa para fazer a coesão, a união, né, da coluna contínua que transmite a tensão de água para as folhas. Nas raízes, as raízes são responsáveis pela absorção de água do solo, né? Das raízes que as plantas. Bom, pessoal, nesse slide aqui vamos tentar explicar a vocês como o caule faz a condução da seiva, né? Aí nós temos a seiva bruta, que é o xilema ou lenho, e a seiva elaborada, que é a floema ou liber, né?
Na parte superior da árvore, nós temos aí as folhas, que é responsável pelo processo de transpiração, onde ela libera a água em forma de vapor. Já no caule ocorre o processo de adesão, que é adesão ao xilema, né? Onde ocorre a ligação de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, onde a água se une para formar a coesão em sua coluna contínua, que transmite a tensão de água até as folhas e para as raízes também, aumentando a capacidade de absorver o líquido, né, a água do solo. E a raiz é responsável pela absorção de água do solo, né? A maior parte da água entra por osmose pelas raízes, né, pela zona polífera, pelos pelos absorventes, que são aquelas raizinhas mais finas que tem, mais no final da área de raiz da planta. E elas são responsáveis pela absorção da água do solo para que a planta consiga fazer seu desenvolvimento normal. Bom, pessoal, a fotossíntese, não é isso? A fotossíntese, o principal órgão da planta responsável pela fotossíntese é a folha. Mas caules verdes e outras partes da planta possuam clorofila também que podem realizar esse processo, né? As plantas são organismos autótrofos, né? Como já sabemos, são capazes de produzir seu próprio alimento. Suas células fotossintetizantes usam a energia do solo, a energia luminosa, para produzir moléculas que vão constituir o organismo, que produzem moléculas orgânicas, que são os carboidratos, que vão utilizar por todas as células que obtêm a energia química. Então, a fotossíntese é o quê? É o processo pelo qual a energia luminosa é transformada em energia química armazenada nas moléculas de carboidratos produzidas, né? Nesse processo, a partir do gás carbônico, a água e a energia luminosa são produzidas a glicose e o gás oxigênio, que é o que a gente tanto respira. É assim que ocorre o processo da fotossíntese. Bom, o gás carbônico é captado do ar e entra na planta através dos estômatos. São aberturas que tem nas folhas das árvores, né? Enquanto a água é absorvida do substrato, geralmente o solo. O processo de fotossíntese com esses reagentes ocorre no interior dos cloroplastos, que é uma estrutura presente na planta, não é isso? Dentro da fase de fotossíntese. São células vegetais que contêm a clorofila. Clorofila é o pigmento verde que tem nas folhas, é o pigmento que auxilia na captação da energia luminosa do sol, para que ocorra o processo da fotossíntese. Aí vocês estão observando aí as imagens dos estômatos nas folhas, né? Que a função dela é a transpiração e a troca de gasosa durante a respiração. Ela entra oxigênio e sai gás carbônico, e a fotossíntese entra gás carbônico e sai oxigênio. É o inverso. Bom, pessoal, os fatores que afetam a fotossíntese: a concentração de CO2, gás carbônico, a temperatura e a intensidade luminosa. Vamos falar um pouco de cada um deles. Bom, pessoal, a concentração de CO2, que é o gás que é fundamental para a fotossíntese, à medida em que, conforme a concentração desse gás aumenta a taxa fotossintética. Na ausência de CO2, a taxa fotossintética chega a ser nula, né? Porém, uma vez que o aparato enzimático da planta é saturado, o aumento da concentração de CO2 afeta mais a fotossíntese. E esses valores variam entre 0,03 a 0,04. Isso é bem inferior ao que a planta seria capaz de utilizar na fotossíntese. A taxa fotossintética aumenta proporcionalmente à medida que aumenta a concentração de CO2, que até atingir 10 vezes mais do que a concentração normal. Aí a temperatura, as melhores taxas são alcançadas entre 30 e 40 graus Celsius. Porém, o mais ideal para as plantas é 35 graus Celsius, fica no meio termo, né? A partir deste limite, o aumento da temperatura causa drástica redução
não só na fotossíntese, mas também na maioria das reações vitais, como na perda de enzimas celulares, que sofre a desnaturação em temperaturas elevadas. Por isso que o ideal é entre 5 graus Celsius.